Olá, espero que estejamos nessa caminhada juntos, realmente nos preparando como cristãos. São tantas as questões e discussões, mas nós temos um desafio: nos comportarmos como cristãos, fiéis à palavra, até mesmo no momento de escolher quem vai nos governar. E essa semana nós fomos lançando alguns desafios. Começamos desafiando com a oração mesmo diante de Deus, para que Ele olhe para nós. Depois, então, o clamor. Clamor no sentido de dizer: Senhor, mostra qual o caminho. Depois, então, o desafio de termos um propósito claro, de olhar a realidade, não nos deixando enganar por propagandas, notícias falsas. E depois, então, o desafio foi buscarmos o discernimento, entender realmente o que é que são as coisas, não somente olhando e ouvindo, mas realmente buscando ter o discernimento. Deus nos dando esse discernimento. Depois, então, o desafio foi até jejuar, buscar um momento de vigília para que Deus fortaleça a igreja nesses dias, para que a igreja tenha um papel fundamental nas eleições, até desafiando aqueles que se omitiram no primeiro turno, para que vá às urnas, depois de pensar, de andar, de estudar a palavra, a realidade, então escolherem, fazerem a sua opção. E eu quero encerrar essa caminhada hoje, no sábado, voltando para o texto de Salmo 33, 12. Nós iniciamos com ele e vamos encerrar com ele. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E o desafio, então, é voltar à oração. Começamos com o desafio da oração, vamos encerrar com o desafio da oração. Vamos orar. Tantas vozes, tantas coisas, mas qual é a voz de Deus? Vamos orar para que Ele nos oriente, porque uma nação que é guiada pelo Senhor, e nós vimos que isso aqui no contexto de Israel, Deus é quem guiava o povo, Israel escolheu um rei humano, quis um rei humano para ser como as outras nações. E quanto desgosto, quanta amargura, quanto desequilíbrio à frente daqueles que ocupavam o trono, reis que assumiram com o cetro da injustiça, da impiedade, reis que procuravam ser fiéis a Deus e resgatavam a nação para depois, logo em seguida, surgir outro. Porque o ser humano é assim, ele é variável, ele decepciona. Precisamos escolher realmente um caminho que nos leve o mais próximo possível da realidade de uma nação que teme ao Senhor. E nós cremos que nós somos hoje o Israel de Deus. A igreja hoje é o Israel de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pensar seriamente como é que eu posso querer o domínio do Senhor Deus sobre a minha nação se eu escolher alguma coisa que se aproxime, por exemplo, da defesa do aborto, da liberação de drogas, os nossos filhos, milhares de vidas sendo ceifadas porque alguém diz que é tal mês que começa a vida começa na concepção, nós cremos assim. Como é que eu posso fazer uma escolha de um caminho que celebra a violência, a invasão daquilo que é alheio, quando a palavra de Deus diz nos próprios mandamentos que eu não posso cobiçar aquilo que pertence ao outro? Eu conquisto com o meu trabalho, com o meu esforço. E se há injustiça na sociedade, então eu vou trabalhar para que essa injustiça seja vencida e não respondendo a essa injustiça com um crime, com uma violência. Vamos escolher, vamos pensar, vamos orar e pedir que Deus realmente tenha misericórdia da nação. E um dos meios que Ele pode fazer é usando a sua igreja, aqueles que creem nos princípios. Eu volto a dizer a você, não se trata aqui de uma discussão. Aqueles que já têm uma posição, pronta, não querem ouvir outra coisa, já tem opção. Mas o cristão, ele lida com a verdade, com a justiça, com a realidade. Então vamos orar para que realmente a nossa escolha leve o país por um caminho que celebre o senhorio de Deus, onde a igreja do Senhor Jesus tenha a liberdade de pregar o evangelho e ganhar mais e mais vidas
que confessem Jesus como Senhor e Salvador. Não posso ser incoerente. Eu não posso querer votar e escolher um caminho que sequer se aproxime de algo que venha contra a vida. E aí, então, eu preciso ser esperto, porque o ser humano me engana. Eu preciso entender realmente quem é que defende a vida, quem é que defende a morte. E aí, então, fazer a minha escolha e acompanhar depois o resultado da minha opção. Vamos orar como igreja. Nós contamos com isso. Ore para que Deus realmente nos guie por um caminho que Ele deseja para a nação brasileira. Não estou falando aqui de um ser humano, não estou falando aqui de uma opção que eu quero pressionar você a tomar. Eu estou dizendo aqui, vamos usar a palavra de Deus para fazer um contraste com aquilo que eu vou escolher. E, novamente, os princípios do reino do Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Algumas pessoas já têm me dado o retorno, e eu tenho feito isso, lido e pensado, Senhor, me ajude para que a minha escolha, pelo menos, empurre um pouquinho mais para perto dos seus princípios, porque é assim que a gente começa a mudar toda uma nação e levá-la para os caminhos daquele evangelho que salva, que é o evangelho de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da igreja. Nós estamos aí agora, prestes a dar um passo muito importante. Esta nação brasileira que nós amamos tem uma outra nação, que é a nação santa que pertence ao Senhor Deus e que pode fazer toda a diferença no momento em que vai voltar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe o Brasil.